Em cada pedra existe uma história. Em cada parede existe um gesto de fé. E em cada detalhe desta igreja está a força de um povo que construiu com as próprias mãos um templo para Deus. Era o dia 11 de abril de 1920, quando o padre Antônio Francisco de Barros Ramalho, natural de São José do Egito, tomava posse na paróquia de Monteiro. Naquele tempo, a pequena matriz existente, localizada nas proximidades do antigo açougue, já não comportava o número de fiéis. Nos dias santificados e nas grandes comemorações religiosas, a maioria das pessoas permanecia do lado de fora, acompanhando as missas, sem sequer conseguir entrar no templo. Foi então que o padre Ramalho tomou uma decisão que mudaria a história da cidade. Ele convocou uma grande reunião com os paroquianos e com os coronéis da época e, de forma firme e visionária, declarou que Monteiro precisava de um templo digno, dedicado à sua padroeira, a Virgem Dolorosa, Mãe de Jesus. A construção da nova matriz começou em forma de mutirão popular. O padre Ramalho buscou apoio técnico e pediu ajuda ao padre Carlos Contar, conhecido por sua experiência em construções religiosas. O padre Carlos Contar analisou a planta, sugeriu mudanças e passou a atuar como um conselheiro à distância na obra. A planta original foi modificada e a igreja passou a ter uma torre principal e 2 torreões laterais, estrutura que até hoje marca a identidade arquitetônica da matriz. Para conduzir a execução da obra, foi escolhido o mestre Luiz Gomes Cruz, profissional reconhecido por seus trabalhos na igreja de Serra Branca e na capela do Feijão. Mas o que realmente impressiona não é apenas a técnica da construção, e sim quem construiu. A igreja foi erguida pelo povo. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras participaram do mutirão. Carregaram pedras, transportaram areia, levantaram paredes, bateram a massa e prepararam o material para os pedreiros. Há relatos de que até crianças ajudavam, carregando areia em pequenos panos para colaborar com a construção. E as mulheres tinham um papel fundamental. Eram elas que batiam a massa, o barro e o cal, preparando o material que daria forma à igreja. Toda a obra foi sustentada por doações voluntárias. Ao todo, 194 pessoas contribuíram, somando a quantia de R$ 3.273, cada um ajudando conforme a sua possibilidade e generosidade. Entre os grandes benfeitores estavam o coronel Manuel Joaquim Rafael, considerado o principal financiador da obra, e o major Joaquim Lafayette, responsável pela tesouraria. A instalação elétrica foi garantida pelo major Nilo Feitosa. Um dos fatos mais marcantes dessa história foi a atitude do coronel Tércio Rafael. Grande devoto de São Sebastião, ele chegou a doar ao santo uma fazenda inteira de gado. O rebanho foi vendido e o valor foi revertido para custear as obras da matriz. E assim, quando um grande fazendeiro enfraquecia na ajuda, outro assumia o compromisso. Não foram apenas os coronéis. O povo também contribuiu. Cada um deu o que podia. Foi a união de todos que ergueu esse templo. Muitos dos elementos sagrados da igreja vieram diretamente de Portugal. A imagem de São Sebastião, com 1,75 m, foi doada pelo coronel Zé Nonodo Rafael. O sacrário e os vitrais da Sagrada Família também vieram de Portugal, doados pelo coronel Manuel Rafael, que continuou contribuindo por mais 7 anos, mesmo após a conclusão da obra. A construção da matriz foi concluída no ano de 1930
e os últimos acabamentos foram finalizados em 1932, com as pinturas realizadas por Miguel Guilherme. Mais do que uma construção, a Igreja Matriz de Monteiro é um testemunho vivo da fé de um povo. Cada tijolo, cada pedra, cada detalhe carrega o esforço coletivo de uma comunidade inteira que acreditou e fez acontecer. Essa não é apenas a história de uma igreja. É a história de Monteiro, da sua gente, da sua fé e da sua união. Um legado que permanece de pé, lembrando que quando um povo se une em torno de um propósito maior, o impossível se transforma em realidade. Porque quando o povo se une em nome de Deus, a obra deixa de ser apenas humana e passa a ser divina. Que este templo continue sendo casa de oração, de esperança e de milagres para todos os que aqui chegarem. E que a fé que construiu essa igreja seja a mesma fé que continue sustentando cada família monteirense. Porque onde existe fé verdadeira, Deus sempre encontra um caminho. Sebastião da Bezerra Gonçalves,